Amém. Pastora Vanessa, a paz. Paz, Pedro, glória a Deus. Como você está? Tudo bem? Quem não sabe, esta é a pastora Vanessa Flores, líder da rede de jovens da Frutificar Ó. Agora ela quer compartilhar uma palavra para os jovens, né? Então, Isso. compartilhe uma palavra agora para os jovens, para quem é jovem, vai precisar receber esta palavra poderosa. Amém? Glória a Deus. Amém, querido. Glória a Deus. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando para os jovens, né? É uma honra falar para os jovens. Eu amo essa juventude, né? Amo ministrar para os jovens, porque Deus chamou os jovens de fortes, né? E já tem desvencido o maligno, porque guardam a palavra de Deus no coração. Então, por isso eu vou ministrar hoje uma palavra para você, jovem, para você que faz parte dessa geração, né? Você que está aí vivendo esse tempo, né? Mesmo que nós estamos vivendo esses tempos de pandemia, um tempo que nunca vivemos, né? E os jovens dessa geração estão vivendo esse tempo, mas também é o tempo que Deus está dando oportunidades para você, jovem, para você conhecê-lo, para você se render para Ele, amém? Em nome de Jesus. E hoje eu quero deixar uma palavra para você, né? Que o tema dessa palavra é fazendo a diferença. Nós precisamos de jovens diferentes. Jovens que façam a diferença. Porque tem jovem que acha que é diferente fazendo o que todo mundo faz. Mas quem é diferente é aquele que faz aquilo que a maioria não faz, né? E aqui em 2 Reis, a palavra que eu tenho para você é 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Até aqui. Né? Então, eu quero falar para vocês hoje, jovens, sobre uma menina, uma adolescente, uma jovem, que fez grande diferença no seu tempo. E nós precisamos de jovens que se levantem, jovens cheios de Deus, jovens cheios do Espírito Santo para fazer diferença nessa geração e nesse tempo em que as pessoas carecem tanto de Jesus. E aqui nós vemos a história de uma menina que ela foi levada como escrava para trabalhar na casa de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era uma pessoa muito importante no seu tempo, um comandante do exército, uma pessoa de muito conceito naquele tempo. E aquela menina era uma menina que nem o nome dela foi citado na Bíblia. Não sabemos o nome dessa menina, mas sabemos que ela foi uma menina que fez grande diferença. O nome dela não foi citado, como eu falei hoje para os jovens, porque a atitude dela falou muito mais. E a atitude dela ficou registrada na palavra de Deus, né? E Naamã, mesmo ele sendo esse homem conceituado, esse oficial, esse comandante do exército, ele tinha uma lepra na sua vida. E muitas pessoas hoje em dia, né, nós passam pelo nosso caminho com lepras na sua vida. Pessoas de muito conceito, pessoas conhecidas na sociedade, mas que possuem uma lepra, né? Uma enfermidade, pode ser física, pode ser na mente, pode ser no coração, na alma, e assim era Naamã. Mas tinha uma menina que trabalhava na casa dele. Uma menina, talvez, que não davam nada por ela. Uma menina que foi levada como escrava, uma serva, mas uma menina que dentro dela tinha uma grande riqueza, porque ela conhecia o Deus verdadeiro, conhecia o nosso Deus, esse Deus poderoso. E essa menina, ao saber que Naamã estava leproso, ela falou assim para sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Né? Ela falou: olha, se o meu senhor Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria,
ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina conhecia a Deus verdadeiramente. Aquela menina com certeza já tinha tido experiências com esse Deus verdadeiro. E ela sabia que ela estava naquela casa por um grande propósito. Ela entendeu que ela era uma jovem naquele tempo, chamada por Deus para fazer diferença. E aí ela falou isso para aquela senhora, né? Ela sabia a importância do profeta, né? Mesmo como aprendemos esse tempo, tem profeta nessa casa. Ela sabia que tinha profeta naquela casa. E aquela voz da menina, aquele conselho daquela menina, imediatamente foi ouvido, foi aceito, e eles fizeram aquilo que ela falou. Naamã foi, procurou o profeta, que é a história que nós conhecemos, né? Que o profeta deu aquela instrução para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado daquela lepra. Eu imagino quando ele voltou para casa, né, ele abraçou aquela menina e agradeceu por aquele conselho, não é verdade? Por aquela jovem abençoada que fez diferença, por aquela jovem que falou uma palavra certa na hora certa. Ela não se sentiu inferior, não é mesmo? Porque às vezes muitos jovens se sentem, né, inferiores nesse tempo, porque não tem uma faculdade, porque não tem talvez uma condição financeira que desejava. Não, espera. Só um minutinho, gente, que tem minha filha falando aqui. Então, essa menina, né, ela foi uma jovem, exemplo para os jovens de hoje em dia. Entendeu? Porque essa menina, ela entendeu que ela tinha uma grande riqueza. Talvez você, jovem, que está me ouvindo agora, né? Você gostaria, talvez, eu queria tanto conquistar uma faculdade, eu queria tanto conquistar um emprego melhor, queria tanto uma promoção, mas aonde você está, faça a diferença. Aonde Deus te colocou, faça a diferença na vida de alguém, marca a história de alguém, porque essa menina, ela marcou a história de Naamã. Ela estava ali como escrava, mas ela era dentro dela uma menina livre, uma jovem livre. Porque hoje em dia tem muitos jovens, né, escravos, muitos jovens presos ao vício, muitos jovens presos à internet, às redes sociais, né, vendo coisas indevidas. Muitos jovens, né, indo pela cabeça dos outros, querendo fazer como todo mundo faz. E essa menina, ela foi diferente. E hoje, jovem, Deus chama você para você ser diferente. Como nós já falamos há algum tempo na nossa igreja, ser diferente no mundo dos iguais, né? Onde todo mundo quer ser igual. Deus chama você para ser diferente, entendeu? Pense que Deus tem grandes propósitos com você, jovem, assim como ele teve com essa menina. Deus colocou aquela menina, mesmo como escrava, ela sabia que ela estava ali, né, para fazer diferença na vida de Naamã. Tem muitas pessoas, né, que são escravizadas hoje porque não conhecem a verdade da palavra de Deus. Muitos jovens que são escravos hoje porque não deixou essa palavra, essa verdade o libertar. Mas hoje o Senhor te convida para que ele possa fazer essa obra na sua história. Né? Deus falou muito comigo nessa palavra que essa menina, ela era mais livre do que todas as pessoas daquela casa. Uma menina escrava, ela era mais livre do que todos naquela casa, porque ela conhecia. Espera aí, espera. Porque ela conhecia o Deus verdadeiro. Amém? Se você não conhece Jesus, se você precisa, né, conhecer Jesus, entregue o seu coração para Jesus, para que você experimente. Experimente aquilo que ele tem para você. Amém? Então, essa é a primeira lição dessa história. Faça diferença na vida de alguém. Faça história na vida de alguém. Né? Ainda que não conheçam o seu nome, mas que sejam lembrados pela sua atitude. Espera aí, gente, só um minutinho. Eu tô com a minha filha aqui e ela tá uma bênção. Você viu que noite deliciosa? Glória a Deus.
Amém, Pedro? Então, essa palavra que eu quero deixar para os jovens hoje, né? Que os jovens sejam como você, né? Você é um jovem que tem feito diferença nesse tempo de pandemia, né? Nessa geração, não é verdade? Com as suas lives, com essa conferência, né? Com as ministrações, entendeu? Então, é isso que Deus espera de nós. Deus não quer que a gente fique olhando, né? Ah, porque a gente não pode estar perto, porque a gente não pode abraçar, entendeu? Mas que nós possamos nos levantar e usar o que nós temos nas mãos para fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Assim como aquela menina fez, né? Não se sinta, né? Tem muitos jovens que se sentem, né, incapazes. Não, em Deus nós podemos todas as coisas. E o Senhor conta conosco. Conta conosco, porque nós precisamos, é uma coisa que Deus falou também nessa palavra, precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer o Deus que nós servimos. Porque aquela menina que morava na casa de Naamã, ela sabia quem ela era. Ela não se sentia ali uma escrava, ela se sentia ali uma serva de Deus. Uma moça, uma jovem, né, que ela com certeza demonstrou ser cheia de Deus. E é isso que nós precisamos nesse tempo, conhecer o nosso Deus, nos aprofundarmos, mergulharmos em Deus, assim como você tem feito, Pedro, assim como, né, nesse dia todo nós podemos estar mergulhando nessas palavras, nessas ministrações. É isso que Deus espera dos jovens, entendeu? Porque os jovens, eles vão ser libertos através do conhecimento da palavra de Deus. É essa verdade que pode nos libertar. Amém? A palavra de Deus, ela é a verdade. E muitos jovens estão aí procurando respostas, procurando caminhos, né? E só existe um caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Em nome de Jesus, né? Deus quer mudar a sua história, jovem. Deus quer que você marque a história de alguém. Nesse tempo que a gente tem, às vezes, cada um se preocupado com si só, né? Parece que cada um está dentro da sua casa, cada um querendo cuidar da sua vida. Deus quer também que a gente possa se importar com o outro, como essa menina, né? Naamã não era da família dela, Naamã não era um pai, não era um tio, mas ela se importou de ver o seu Senhor naquela situação, de ver a enfermidade que ele passava, né? A dificuldade. Imagina uma pessoa leprosa, né? Que todos se afastam, uma pessoa que não pode abraçar, uma pessoa que não pode estar em público, uma pessoa que não pode colocar uma roupa que exponha, né, a sua pele. Então, ele vivia uma situação muito difícil. E aquela menina não se calou, não é verdade? Hoje eu escutei uma frase que diz assim: até quando a gente se cala, a gente fala. Né? O nosso silêncio também fala. Quando nós nos calamos, quando nós não nos propomos a ajudar, nós estamos também negligenciando, estamos também dizendo que não temos nada com isso, né? E não estamos demonstrando o nosso amor ao nosso próximo. Então, não se cale. Aquela menina não se calou diante daquela situação, ela deixou Deus usar a vida dela, né? Assim como a gente tem visto o Pedro fazer, né? Deixar Deus usar. Abra sua boca, porque Deus vai colocar as palavras na sua boca, jovem. Né? Jovem é forte, jovem tem disposição. Quantos serviços sociais os jovens não podem fazer, né? Quantas visitas nos hospitais, agora não, né? Nesse tempo não pode. Mas eu creio que esse tempo vai passar de pandemia e nós poderemos aplicar tudo aquilo que nós temos aprendido, né, jovem? Deus tem te abastecido nesse tempo, porque Deus precisa de você, porque Deus conta com você. Em nome de Jesus, Deus quer mudar a história da juventude, né, do Brasil. Deus quer mudar a história da juventude, né, dentro da igreja, porque tem muitos jovens dentro da igreja que ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, muito jovem que precisa ainda conhecer a palavra de Deus, como eu falei hoje na rede de jovens do Oropó. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, quando o jovem tem um encontro com Deus de verdade, não tem como não se apaixonar por Jesus. Porque Jesus, ele é apaixonante, ele é inesquecível, né? E quando Jesus entra na história de um jovem, ele muda radicalmente, entendeu? A mudança realmente é radical mesmo, né? Nós precisamos, jovens, realmente conhecer esse Deus maravilhoso que essa menina que morava na casa de Naamã conhecia, que essa menina, né, que foi levada como escrava, mas que ela se sentia livre, porque ela tinha esse encontro, ela teve esse encontro com esse Deus. Amém? Então eu deixo essa palavra
para você, jovem. Eu deixo essa palavra porque o Senhor, né, ele conta com você. Você faz parte de uma geração, de um tempo que nunca houve outro, não é mesmo? Os jovens que estão, né, vivendo esse tempo, na verdade, outras gerações não viveram. Então, com certeza, nós que servimos a Deus, o Senhor está contando conosco para usar a nossa voz, para ministrar outras pessoas, para levar uma palavra, para dar um conselho, né? E algo importante também dessa palavra. Aquela menina era uma menina de confiança, porque se ela não fosse uma menina de confiança, cheia de Deus, a palavra dela não tinha sido ouvida imediatamente e não tinha sido feito aquilo que ela falou. Não sabemos a idade dela, né? Não podemos imaginar, mas ela era uma menina de confiança. Então Deus também quer levantar jovens de confiança dentro da sua casa, de confiança dos seus pais, não jovens que tragam preocupações, né? Jovens que deixem seus pais sem dormir, esperando a hora que ele vai chegar em casa, jovens que não dão satisfação de onde estão indo, né? E deixam seus pais preocupados dentro de casa, não. Deus quer levantar jovens de confiança dos seus pais, dos seus pastores, dos seus líderes, né? Jovens de confiança onde trabalham, não é mesmo? Assim como essa menina foi, né? Não foi citado o nome dela. Tem algumas pessoas na Bíblia que não é falado o nome, não é verdade? Que não é citado o nome, porque a atitude dessas pessoas falou muito mais. E a atitude dessa menina falou muito, né? A Bíblia começa falando, né, do comandante do exército, mas depois ela fala aqui de uma menina que foi levada como escrava, que fez grande diferença na vida do comandante, né? E com certeza depois disso a menina não foi mais considerada escrava naquela casa. Eu tenho certeza, porque quando a gente se dispõe a agradar a Deus, ele nos abençoa. Amém? Se dispõe a agradar a Deus, né? Busque primeiro o reino de Deus, jovem, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ele fará questão de te honrar. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a palavra, Pedro, que eu deixo para os jovens. Amém? Que eles sigam o seu exemplo, né? Seu exemplo aí que você está dando para a gente, de quem quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Que os jovens, eles possam, né, caminhar por esse caminho, fazer a vontade de Deus acima de todas as. Amém, Pedro? Amém! Glória a Deus. Eu vou orar aqui pelos jovens, liberando nessa palavra para eles, né? Esse finalzinho aí da live. Vou orar aqui por eles, tá bom? Senhor, tá bom, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te apresentar os nossos jovens, Senhor. Essa geração de jovens, Pai, desse tempo, meu Deus. Senhor, que nós possamos ser a geração, papai, que busque ao Senhor. Que nós possamos ser a geração, Pai, que te conheça cada vez mais. Que nós possamos ser a geração de jovens, Senhor, que façam a diferença, Senhor, aonde todos querem ser iguais. No tempo, Pai, em que todos querem ser iguais. Nós queremos ser diferentes, meu Deus, para a tua glória, Pai. Queremos, Senhor, ser como essa menina da casa de Naamã, que nosso nome às vezes não possa ser citado, mas que a nossa atitude seja lembrada, Senhor. Que nossa vida te glorifique, papai. Que nós possamos, Senhor, carregar o teu nome, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. E aonde estivermos, papai, usa, Senhor, os jovens. Usa, Senhor, os jovens que são a força da igreja, papai. Senhor, tem jovem que está tão desanimado nesse tempo. Jovem, Senhor, que se afastou da tua presença. Mas eu vou clamar o Senhor, Deus, diante, papai, dessa conferência tão abençoada, desses momentos passando na tua presença, Senhor. Meu Deus, visita o jovem, papai. O jovem é a alegria da igreja, Senhor. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor agora, papai, derrame uma unção especial. Isso, Senhor, verdade, papai. Verdade, verdade. Ah, meu Deus, assim como Pedro, Senhor, queremos fazer diferença. Queremos, papai, ser da confiança do Senhor. Queremos, Jesus, quando abrir a nossa boca, papai, palavra, Senhor, que traga para as pessoas.
pessoas, papai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, papai. Senhor, visita os jovens agora, Senhor, com o teu poder. E nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Pedro. Deus, Vanessa. Que Deus te abençoe muito. Foi uma honra participar dessa live tão abençoada. Você é um jovem igual a menina da casa de Naamã. Um jovem que faz diferença, tá bom? Glória a Deus. Então, Fica com que talvez Deus. aí maravilhoso. Que Deus te abençoe, Pedro. Amém. Amém. Pastor.